Olá, tudo bem? Sou Tatiana, estou aqui para mais um vídeo do canal do Cepol. Gostaria de contar uma historinha para vocês. Quando eu comecei, trabalhar com português como língua de herança, eu tinha muitas inseguranças. E este tema era um tema que eu morria de medo de como lidar com isso dentro de sala de aula, como avaliar isso dentro da sala de aula, né? E principalmente quando os pais me perguntassem como eu deveria responder aos pais. Então, venha comigo para saber mais. Bem-vindos a mais um vídeo da série O que é aqui no canal do Cepol. É um prazer tê-los conosco. Mas antes de falar de qual tema vamos trabalhar este mês, gostaria de pedir para vocês deixar um like no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Bom, o tema deste mês é alfabetização em POL. Será que nós alfabetizamos duas vezes? Existe então alfabetização bilíngue? Como lidar com as línguas majoritárias? E até mesmo como lidar com os pais? Então, exatamente, este é um tema que todos nós já nos deparamos quando iniciamos a nossa jornada pelo português como língua de herança. Para lidar com esse tema, para falar deste tema, eu convidei duas professoras para discutir com a gente. Então vamos lá para a nossa entrevista. Oi, Karina. Oi, Camila, tudo bem? Bom, gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês, né, para participar da entrevista aqui comigo. Eu acho esse tema muito importante, né, principalmente quando nós estamos iniciando na nossa trajetória ali dentro do português como língua de herança. Mas, né, antes da gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma breve apresentação de vocês, né, para quem ainda não as conhece. Então, primeiramente, né, gostaria de apresentar a Camila. Ela fez doutorado em estudos da linguagem pela Universidade Europa Viadrina. Também fez seu mestrado em alemão como língua estrangeira na Universidade de Munique. É graduada em letras pela USP e sua área de pesquisa acadêmica é alfabetização bilíngue e formação de professores. Ela trabalha na Linguarte com turmas de POL desde 2009, coordenando as turmas, né, a partir de 2010. É membro do Conselho Diretivo do CEPOL, tendo coorganizado os 2 livros do evento. Desde 2020, é uma das professoras do curso de formação de professores de POL, do Papo de Profs. E a Karina é também graduada em Letras, com especialização em Educação, Comunicação e Tecnologia, tem 18 anos de experiência na área de educação, tendo trabalhado como professora do ensino fundamental, médio e EJA. Hoje ela é professora de POL e cofundadora da ABCD Escolinha, lá na Inglaterra. Leciona em uma escola internacional também e também é representante do POL UK. Bom, então vamos lá, né? Gostaria então de começar com a primeira pergunta com o tema alfabetização bilíngue. Existe? Direciono essa pergunta para a Karina, primeiramente. Eu gostaria, então, de saber, Karina, como lidar com a alfabetização dentro do cenário de POL, né? A criança ela tem que ser alfabetizada 2 vezes, a gente alfabetiza em casa e depois ela vai ser alfabetizada novamente na língua local. Como lidar, então, com uma criança que tem o português como língua de herança? Então, Tati, essa é uma questão e uma dúvida muito comum, né, entre os pais e muitos educadores de POL, mas não existem duas alfabetizações. A alfabetização, ela é uma só, né? Dentro do meu contexto, por exemplo, que é o inglês, ambas as línguas, por terem o mesmo sistema alfabético, a criança vai ser alfabetizada primeiro na língua majoritária, para depois usar todo esse conhecimento que ela vai aprender nessa alfabetização na língua de herança, no caso do português. É claro que quando as línguas têm um sistema alfabético diferente, como o japonês, por exemplo, a criança vai ter que realmente alfabetizar na outra língua também.
Mas, no caso do português e inglês, e eu acho que é o caso também da Camila com o alemão, isso que acontece. É claro que também, quando a gente está falando sobre alfabetização, tem várias outras coisas que se precisam ser levadas em consideração, né, Camila? Sim, é verdade. E uma delas é pensar na maturidade da criança, né? Se a criança já é capaz de segurar um lápis, se ela já desenvolveu a sua coordenação motora fina e grossa. E quando a gente pensa em coordenação motora, se, por exemplo, ela consegue se equilibrar, né? Se ela consegue pular, se ela consegue pegar a bola com as duas mãos, né? E também pensar na visão, né? Se ela consegue enxergar bem. Tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento cognitivo dessa criança também, para que ela esteja apta a ser alfabetizada. Então, quando a gente pensa em alfabetização bilíngue, a gente pensa numa alfabetização só, porque essa etapa, né, também ela só faz uma vez. Ela não vai precisar passar por essa etapa 2 vezes. Agora, claro, como a Karina falou, se é um sistema alfabético diferente, como o japonês, aí sim ela precisa aprender os 2 sistemas alfabéticos, né? Os 2 alfabetos. E aí a gente tem que pensar também que quando a gente está falando de uma língua de herança, a gente pode ter uma alfabetização que é simultânea, que acontece ao mesmo tempo com a escola, né, concomitantemente, ou uma alfabetização sequencial, em que uma das línguas começa primeiro e depois vem a outra língua. O que a gente deveria, enquanto educadores de Poe, enquanto pais também pensar é o que ensinar o meu filho, ou alfabetizar o meu filho em português em casa vai ajudar na escola. Pode trazer problemas com um professor que não conhece muito do bilinguismo? Ou pode ajudar? Como é que vai ser isso, né? Então tem que levar em consideração tudo isso, né? Ok, muito interessante, principalmente nessa parte que a alfabetização envolve muitos outros fatores, né? Então, às vezes os pais só pensam na questão, né, saber ler e escrever, né? Mas não é, tem muitas outras coisas por trás, né? Bom, mas vocês falaram da questão, né, do inglês, né, o português junto com o inglês, o português junto com o alemão. Então, eu gostaria realmente de entrar nessa temática, a influência das línguas majoritárias, né? Então, eu gostaria de direcionar essa pergunta à Camila. Qual que é a influência dessas línguas majoritárias? Então, no seu caso, o alemão, né, no caso da Karina, o inglês. Então, qual que é a influência no processo de alfabetização, né? Essas línguas têm espaço dentro das aulas de Poe, né? É importante que os professores de Poe, né, ou os educadores, tenham um certo domínio da língua majoritária? Sim, eu vou começar a responder assim de trás para frente as suas perguntas, que eu acho um pouquinho interessante a gente começar pensando que o professor ele deveria ter um certo conhecimento da língua, sim, né? Por quê? Porque existem sim essas transferências entre as línguas, né? A gente não pode fechar a janelinha da criança e falar, olha, aqui é só português, ali é só alemão, ou só inglês, no caso da Karina, né? Mas ela vive em 2, 3 línguas. Então, é claro que ela vai trazer os conhecimentos dela de uma língua para outra. E no caso da alfabetização, se ela já está vendo alguma coisa na escola, seja em qualquer língua, ela vai trazer isso para a língua de herança, para a língua minoritária. Então, se ela aprendeu a letra H na escola, ela vai trazer a letra H para o português. Né? Ela cria hipóteses, e essas hipóteses participam de uma língua para outra. Né? Então, tipo, você pode escrever chocolate em português, mas para uma criança que aprende o alemão, vai ser um SCH, vai ser um TSCH. Né? Então, é importante pensar nessas trocas, nessas transferências, como algo também positivo. E por isso o professor precisa, né, perceber essas questões e entender um pouco da língua para poder saber como agir. Né, Karina? É isso mesmo. Aqui, como a Camila já comentou, o H tem o som de R. Então, é muito comum que as crianças escrevam, na hora de escrever carro, por exemplo, elas vão escrever C-A-H-O, porque é exatamente a transposição do conhecimento que eles já têm em inglês para o português.
Então, daí vem realmente essa importância do professor. Lógico, não precisa ser um expert na língua, mas ele precisa, sim, ter algum conhecimento, exatamente para apontar esses erros que a criança tem e saber como ajudar, né? Como apontar essas diferenças e similaridades entre as línguas. Uhum. Sim, eu acho, como eu sempre falo para os pais dos meus alunos, são desvios, né? Então, são desvios que são justificados. Então, eu vejo, por exemplo, as crianças, elas vão escrever, por exemplo, faca, né? Então, tem a questão do faca, vaca no alemão. Então, assim, o pai fala, não é assim que escreve, né? E, às vezes, esse tipo de correção faz com que a criança, às vezes, cria um certo trauma, assim, de ter medo de escrever, né? Então, porque tem que ter alguém explicando, né? Aquele desvio, por que ele fez. Então, assim, todo desvio é motivado, né? E quando você explica com a criança, você potencializa, olha, tá certo, né? O que você fez tem uma justificativa pelo fato da sua língua majoritária ter isso, mas vamos pensar agora, né? Porque você faz a relação com as duas línguas, né? Então, é bem interessante o que vocês falaram, e realmente, eu acho que entre o inglês e o alemão, a gente tem vários casos que são similares nas duas línguas, né? O casa, com certeza. né? Então, bom, mas falando um pouco dessa questão, né, dos pais, né, que os pais sempre são, né, eles se preocupam com essa questão da alfabetização, eles têm medo, né, da relação, por exemplo, alfabetização em português com a escola, como a Camila comentou. Eu gostaria, então, da última pergunta, na verdade, nem é bem uma pergunta, mas que vocês dessem um conselho aos professores e educadores de POU, né? Então, os pais, eles são leigos nesse assunto, né? São poucos pais que têm uma formação na área de pedagogia, letras, né? Então, eles chegam com várias dúvidas, né? Então, quais conselhos vocês dariam para os professores e educadores de POU a fim de ajudá-los a preparar as famílias, né, dentro dessa temática, né, considerando que a alfabetização em português do filho, eles chegam assim, como você vai alfabetizar meu filho? Como que é a alfabetização dentro da escolinha, dentro da associação? Então, que tipo de conselho vocês dariam para os professores e educadores de POU? Então, eu acho que primeiro nós, como educadores, nós temos que acalmar esses pais, né? Falar, calma, explicar para eles esse processo, porque é um processo, não é um processo que acontece do dia para a noite, né? Nós temos que pedir que eles façam o papel deles dentro de casa com a leitura, criando momentos de uso dessa língua, né? Isso é importante. Como a Camila já mesmo mencionou, tem que saber se a criança está preparada cognitivamente, fisicamente para todo esse processo. Então, é muito importante explicar para o pai mesmo toda essa relação, tudo isso que acontece com a criança, porque muitos pais, como você mencionou, eles não sabem, né? Eles só têm essa coisa, quando meu filho vai escrever? E é um processo, né? A gente tem que expor ao máximo. Eu falo que a leitura é muito importante, né, Camila? Sim, sim. A leitura é um dos pontos mais importantes que os pais podem fazer dentro de casa, né? Começar essa leitura já desde a barriga, ir contando história, ir ouvindo música, fazendo parlendas, brincando com as crianças, para que elas tenham contato com a língua e principalmente que elas vejam os pais usando essa língua e colocando essa língua em prática na escrita. Então, que eles façam listas juntos com as crianças, que eles escrevam bilhetes junto com as crianças, que eles escrevam mensagens de WhatsApp para a família junto com as crianças, para que elas percebam por que é importante também escrever em português, né? E aí é o nosso papel também, enquanto professor, falar para esses pais que, além da calma, além de ajudar dentro de casa, um dos pontos mais importantes é não comparar. Não comparar com o primo que está no Brasil, não comparar com o filho do amigo que está no Brasil, porque lá eles estão tendo uma educação monolíngue, eles estão sendo alfabetizados na escola. E aqui, muitas vezes, a gente só tem 2 dias na semana, ou 2 dias no mês, para fazer esse processo com a criança, né? Então, é um processo totalmente diferente, até porque essa criança está exposta a outras línguas também, e ela vai trazer essas línguas para dentro da sala de aula. E aí, não pedir para os pais, na verdade, não corrigirem, que nós corrigimos, né, Karina? Sim. E aí a gente... Apontar o tempo inteiro, né, que a criança tá escrevendo errado, tá fazendo errado, não é legal, né? Vai trazer realmente essa desmotivação para a criança, né?
Acho que é isso. E Eu nós, acho que... professores... desculpa. Pode Não, continuar, desculpa. Camila, imagina. Não, aqui nós, professores, também precisamos saber qual é os desvios, né? As necessidades que essas crianças estão fazendo. Então, se o pai corrige em casa, a gente nunca vai saber. E aí não vai trazer a atividade adequada para essa criança, né? Sim, é isso que eu queria dizer, que às vezes os pais, claro que eles, né, eles pensam no bem quando eles fazem a correção, mas como eu sempre falo para os pais dos meus alunos, né, se o texto está totalmente bem escrito, eu nunca vou saber qual que é a dificuldade, né? Então não tem como eu avaliar e falar, eu preciso reforçar mais essa temática ou não, se eu tenho um texto muito bem escrito, né? Então acho que é muito importante, né, sempre deixar claro para os pais como é o nosso processo, como se dá a alfabetização, né? Eu acho, claro, a gente não precisa usar nomenclaturas, mas assim, deixar claro que é um processo e, como a Camila disse, não é um processo de comparação, né? Porque é uma comparação desleal, se a gente for pensar, comparar com crianças que têm aulas de português 5 vezes na semana, né? Então, está num país totalmente exposto a diferentes usos da língua, então isso acaba desmotivando, né, a criança a querer ter o conhecimento dessa língua, né? Bom, mas muito obrigado, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando de alfabetização. Com certeza, eu acho que esse tema ainda voltará em outros momentos aqui no canal do CEPOL. E, bom, depende, né? Vamos ver se se as pessoas que estão nos assistindo têm interesse por esse tema. Mas, mais uma vez, muito obrigado e espero, né, encontrá-las em breve. Ok? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigada! Obrigada! Bom, gostaria de agradecer a Camila e a Karina por terem participado dessa entrevista aqui comigo e ter nos dado informações tão enriquecedoras sobre o tema alfabetização em POU. Mas, se você se interessa pelo tema e gostaria que nós desenvolvêssemos mais essa temática, deixe seu comentário aqui no YouTube ou até mesmo no vídeo nas nossas redes sociais. E não esqueça, curta esse vídeo e compartilhe com os seus colegas da área. Até a próxima!